Bom, pessoal, continuando aqui, vamos falar hoje de um assunto fundamental no nosso curso, que é sobre algoritmos, tá? A primeira coisa que eu queria destacar, na palavra algoritmo, o T é mudo, tá? Não tem a letrinha I aqui. É uma coisa besta, mas eu já vi várias pessoas perderem estágios, até no processo seletivo, ele ser eliminado porque escreveu algoritmos errado, tá? E pessoas que inclusive trabalhavam na área, tá? Então, para você gravar bem, algoritmo T é mudo, certo? Bom, vamos à definição. O que seria algoritmo? Uma sequência de instruções cuja execução resulta na realização de uma determinada tarefa, tá? O que a gente pode entender disso aí? São uma série de ações, tá, que vão ter como objetivo realizar uma tarefa. Então, isso é algoritmo. Ações que vão ser executadas para realizar uma tarefa. Para vocês entenderem bem isso, vamos tomar como exemplo criar um algoritmo para se fazer bolo, tá? Nos algoritmos temos dois itens fundamentais. Primeiro é o processador, tá? Que tem todo computador, todo celular tem um processador, e o processo, certo? Trazendo para o nosso exemplo lá, processador, conjunto de elementos que interagem para a execução de um algoritmo. No nosso exemplo, o que seriam esses elementos? Temos a cozinheira, a panela, os ingredientes, a farinha, o ovo, o açúcar, o fogão, o gás, a forma de bolo. Então, todos esses elementos vão interagir de forma que o algoritmo seja executado, certo? Esse é o papel do processador. O que é o processo? É o algoritmo em execução, tá? Se você for observar no seu sistema operacional, temos vários processos em execução, tá? Então, cada processo vai corresponder a um algoritmo. Existem condições para que um algoritmo funcione corretamente, tá? Primeiro, as instruções devem ser claras e sem ambiguidade. Por exemplo, você diz para a pessoa, olha, pega aquela coisa que está ali em cima da mesa para me ajudar aqui a fazer o bolo. Se você não disser que, olha, aquilo é um açúcar, a pessoa não vai conseguir realizar a ação. Então o algoritmo não vai funcionar. Tá? Então você tem que ser claro, dizer, olha, pega o açúcar que está em cima da mesa para eu colocar aqui no bolo, certo? Segundo, as instruções devem ser executadas no tempo finito. Tá? Imagina você que você está fazendo um bolo, está lá misturando os ingredientes e você pede para a pessoa, olha, traz a manteiga, e a pessoa demora 2 dias para trazer. Bem provável que o seu bolo vai ficar inviável, deve estragar, fermentar. Então, as instruções devem ser executadas num tempo finito, tá? Terceiro ponto, as instruções devem ser executadas numa sequência, e essa sequência é lógica, tá? Quando a gente estiver vendo nosso exemplo, e quando estiver construindo um algoritmo, vocês vão perceber isso. E por último, as instruções são terminadas com um ponto e vírgula. Bom, aqui eu criei a primeira versão, né, eu chamei aqui de versão 1, do algoritmo da receita de bolo. Primeiro passo, coloque os ingredientes na panela. Segundo, leve ao forno por 40 minutos. Terceiro, retire o bolo do forno. Se vocês veem esses três passos, eles atendem aquelas condições para a execução do algoritmo. Ou seja, as instruções estão claras, tá? Elas têm um tempo finito, né? Tem uma que até que especifica em 40 minutos, tá? São executadas em sequência, tá aqui a sequência dela.
e terminam com um ponto e vírgula, tá? Com relação à sequência, se eu inverter algum desses passos, o algoritmo não vai funcionar. Por exemplo, se eu colocar aqui, retire o bolo do forno, depois leve ao forno por 40 minutos, depois coloque os ingredientes na panela, isso não vai funcionar, tá? Não vai fazer com que eu consiga produzir um bolo no final, certo? Bom, um detalhe do algoritmo. É sempre possível você reformular o algoritmo, acrescentar mais passos, deixar ele mais detalhado. E então, daí nós vemos para a versão 2, que eu mudei aqui o nome, né, do primeiro passo, que era coloca os ingredientes na panela. Renomei para pegar a panela e acrescentei mais 3 itens aqui, tá? Então ficou assim, pega a panela, depois coloque a farinha de trigo na panela, coloque açúcar na panela, quebre 2 ovos, tá? Esse item 1.3 eu especifiquei ele mais ainda. Isso no algoritmo é válido, é possível, tá? Quanto mais você fizer, mais detalhado ficar o seu algoritmo, melhor para você entender e para os outros também. E vai ser mais fácil para você implementar, certo? Então, coloca as gemas de ovo na panela. 1.4, coloca o leite na panela. Misture todos os ingredientes, leve ao forno por 40 minutos. Retire o bolo do forno, tá? Se vocês verem, já deu uma melhorada em relação à primeira versão. Você está acrescentando mais detalhes, está especificando mais, tá? Está clareando mais o que deve ser feito, certo? Por último, eu coloquei aqui que seria a versão 3, tá? Pelo menos no nosso exemplo, a versão 3 aqui que eu chamei de final, tá? Que seria pegar a panela, coloca a farinha de trigo na panela, coloca o açúcar, quebra 2 ovos, coloca as gemas dos ovos na panela, coloque fermento na panela, coloque sal, tá? Tem algumas receitas de bolo tem que colocar uma pitadinha de sal. Coloque o leite, misture todos os ingredientes, coloque a mistura na forma, ligue o forno, coloque a forma com a mistura no forno, feche a tampa do forno, após 40 minutos desligue o forno, abra a tampa do forno e, por último, retire a forma de bolo, tá? Se vocês verem, observarem atentamente, em comparação à primeira versão, que seria uma ideia inicial, ele foi bem expandido, tá? E eu coloquei em passos simples, especifiquei aqui ao máximo, tá? Claro, se você quiser pode ficar até como exercício, você pode especificar mais ainda, colocar mais itens, certo? Mas um algoritmo é sempre assim, você parte de uma ideia, as instruções iniciais, e vai sempre acrescentando mais detalhes até que você chegue no nível que você acha ideal, tá? E muitas vezes você desenvolve um algoritmo para ter uma solução para um cliente ou para uma situação que num outro contexto, alguns dias depois, você mude, tá? Atualize esse algoritmo, acrescente mais funcionalidade, deixe ele mais claro, tá? Então, essa ideia de algoritmo não é uma ideia fechada, tá? Você tem que sempre estar observando, vendo o contexto em que ele vai ser utilizado. Aqui nós usamos como exemplo a questão da receita de bolo, mas você pode fazer um algoritmo, por exemplo, tentar fazer no papel aí, quais são os passos que eu realizo para sair da minha casa e ir para o trabalho. Eu acordo, tomo banho, escovo os dentes e por aí vai, tá? E tudo você pode ir especificando cada vez mais, tá? Isso vai ajudar você a pensar na forma de uma linguagem de programação, tá? Deixar os passos claros para quando a gente for para codificar o algoritmo já tiver bem simples e vai ser simplesmente mudar
a linguagem, é apenas uma questão de conversão, tá certo? Então na próxima aula nós continuamos.